Hebreus 6 é uma pedra no sapato tanto de arminianos quanto de calvinistas. O texto diz: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Para calvinistas, esse texto é um problema porque indica que alguém que foi iluminado, tornou-se participante do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, pode cair. Uma pessoa que aparentemente foi salva e alcançada por Deus pode sair da fé e abandonar o arrependimento. Parece ser um texto que fala de perda da salvação, mas para arminianos esse texto também é um problema, uma vez que, para uma pessoa salva que cai, seria impossível que ela seja reconduzida ao arrependimento. Ou seja, teoricamente, uma vez que alguém cai da fé, ela perde o livre-arbítrio ou a capacidade de retornar à fé. Há quem diga que existem dezenas de interpretações possíveis para essa passagem. A primeira pergunta que a gente tem que responder é: quem são essas pessoas que caíram e que é impossível que elas retornem ao arrependimento? O principal livro que nós temos em português sobre esse assunto é o livro Caminhando na Perfeição, a Perseverança dos Santos em Hebreus 6, escrito por Rômulo Monteiro, pastor da Primeira Igreja Batista de Aquiraz, no Ceará. Ele é graduado em Teologia pelo Seminário Batista do Cariri e mestre em Estudos Bíblicos Exegéticos no Novo Testamento pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, além de professor do Instituto Albury Clark, em Fortaleza, no Ceará. Ele possui um canal no YouTube chamado Provocações Teológicas. Seria legal você ir lá conferir o canal dele. Ou mesmo ir no link da descrição para comprar o livro do Rômulo, que está em pré-venda lá no site da editora Concílio. Na sua obra, talvez a melhor coisa que eu já li na minha vida a respeito de exegese de Hebreus 6, ele argumenta, ao contrário da maioria dos calvinistas, de que o grupo do texto é um grupo de crentes. Por causa daquilo que o texto fala sobre a queda, muitos argumentam que a ideia deles serem iluminados, de provarem o dom celestial, de se tornarem participantes do Espírito, de experimentar a bondade da palavra, não significa necessariamente conversão e salvação. O pastor Rômulo vai argumentar contra isso. Primeiro, porque os particípios aqui do texto estão no aoristo. Isso significa, no grego, que estes particípios possuem uma função de background. O objetivo não é fornecer detalhes a respeito desse público. Não são informações para serem questionadas, mas aceitas como um pressuposto argumentativo. O argumento de que o provar do dom celestial está em contraste com o comer ou participar efetivamente, segundo Rômulo, é tolo e talvez um pouco infantil, uma vez que a palavra não traz em si nenhuma ideia de grau de envolvimento. A palavra é usada para assegurar que Jesus provou da morte, por exemplo. O mérito da intensidade desse provar é completamente sem sentido. Se o provar aqui é um mero tocar, precisaríamos de outros elementos fora da própria palavra para avaliar a intensidade desse relacionamento. Não há nada no contexto que nos leva a uma diminuição do provar, bem como do iluminar. Outro argumento do pastor Rômulo é que em Hebreus 5, 11 até 6, 2, e Hebreus 6, do 4 a 6, e Hebreus 9 a 12, nós temos um único referente entre as três porções, de forma que os iluminados e caídos e os salvos dos versos 9 a 12 são, na verdade, características de um mesmo e único referente, de um mesmo e único grupo. O pastor Rômulo passa bastante tempo argumentando sobre isso, de forma bastante acadêmica, mas eu acho que esses já são vislumbres suficientes para você entender que simplesmente considerar esse grupo como gente que chegou pertinho da fé, mas não entrou de fato, não parece uma boa resposta. Geralmente calvinistas apelam para isso para fugir da ideia de uma perda de salvação. Isso significa que os crentes se desviam? Bem, se o texto dissesse que sim, seria. Mas não é bem isso que a gente lê na passagem. O nosso texto começa com uma exortação, que diz: deixemo-nos levar na perfeição. Essa exortação é a solução para um quadro de negligência que é retratado nos capítulos anteriores de Hebreus. Tem também um aspecto mais negativo, que significa não lançar novamente os fundamentos. E existe um desenvolvimento de uma cadeia de sentenças aqui. A ideia é que, ao caminharem na perfeição, eles não deveriam se voltar ou repetir a antiga aliança, porque isso seria impossível, e isso exigiria a repetição da morte de Cristo, o que seria uma rejeição digna de condenação, de fogo. A figura do solo, que produz ervas daninhas e é queimada, lança luz ao que o autor de Hebreus está tentando fazer aqui. O que o texto parece estar falando é que esses cristãos estão tentando retornar à antiga aliança, para os antigos fundamentos do judaísmo. O autor de Hebreus está dizendo que isso é impossível, porque seria sujeitar o Filho de Deus novamente à desonra pública. O autor de Hebreus, então, está se colocando contra esse grupo que está tentando fazer isso. E ele os convida a meditar a respeito disso. E esse é um ponto muito importante, e talvez seja o ponto mais genial da tese do pastor Rômulo Monteiro. Ele cita Stanley Potter quando diz que no uso do particípio, algum estado não existente é hipotetizado ou projetado, qualquer que seja seu relacionamento com o mundo real. O texto usa os particípios como um convite ao ouvinte ou ao leitor a atuar no discurso, no caso, a pensar,
a conceber o tipo de pessoa do discurso, essa pessoa iluminada que provou do dom celestial. O Dr. Rock Albuquerque, na sua tese de doutorado apresentado no Central Baptist Theological Seminary em Minneapolis, diz que a escolha de um particípio não é a de não se usar uma acessão, mas que a escolha de um particípio é a escolha de pressupor algo ao invés de assegurar algo. Ou seja, o objetivo primário do autor não é informar algo, mas emocionar o público, levando-os a mentalizar alguma coisa. Segundo a tese do Dr. Rock, o particípio não gramaticaliza uma atitude daqueles irmãos. Na verdade, o particípio teria uma metafunção ideacional, ou seja, se referiria a uma linguagem como reflexão. Ao usar um particípio, o autor assume a habilidade do leitor de inferir algo, de pensar algo, de meditar em algo, não em considerar a possibilidade de algo. Isso significa que a gente tem que assumir uma diferença entre possibilidade e condicionalidade. A diferença entre o possível e o concebível. Quem desenvolve isso é Schneider e Kennedy, no livro The Race Set Before Us, quando argumentam que exortações condicionais em si não funcionam para indicar nada acerca da possibilidade de falha ou cumprimento. Ao invés disso, as exortações condicionais apelam para nossa mente, para conceber ou imaginar as consequências invariáveis que vêm para todos que seguem a estrada da apostasia de Cristo. Advertências e admoestações não dizem nada acerca do que é possível no sentido do que é provável ou capaz de acontecer. Elas expressam o que é capaz de ser concebido com a mente. As advertências projetam uma suposição que nos chama a imaginar que um curso específico de ação tem uma consequência inequívoca inviolável. Ou seja, quando você convida alguém para conceber uma hipótese, você não está assumindo que a hipótese é necessariamente possível. Imagina que você tá reclamando que andar de avião é muito chato e você diz, mas imagina que eu tente ir a pé do Rio Branco para Curitiba. Ora, ainda que não seja factível que alguém vai fazer uma caminhada dessa porque odeia esperar o check-in, essa é uma ideia concebível e inimaginável e que existe para estabelecer um argumento. Não o argumento de que alguém vai a pé do Oiapoque ao Chuí, mas sim o argumento de que você deveria sim pegar o avião. A figura de placas de trânsito também nos ajuda a entender melhor a natureza das advertências bíblicas. Quando alguém coloca um aviso abismo a 500 metros, essa pessoa não está afrontando a capacidade ou a índole do motorista, como se estivesse afirmando que a queda é uma possibilidade real àquele que dirige. Antes, está se pressupondo que a presença da placa fará o motorista seguir invariavelmente a orientação, de forma que a queda deixa de ser uma possibilidade real para quem lê a advertência. O objetivo da placa é levar o motorista a conceber a queda e evitá-la, e não indicar alguma possibilidade moral de queda. Não é isso que está na mente do autor da advertência. O que ele vê é a obediência e não o contrário. A advertência é a placa que evita a queda. Ou seja, em Hebreus 6, 4 a 6, o autor não está necessariamente dizendo que essas pessoas estão caindo, e nem está falando sobre algo factível na realidade. O autor está falando sobre uma ideia a ser concebida retoricamente a fim de estabelecer um discurso e dizer que, olha, crentes que provaram do Espírito Santo, que receberam a nova aliança e que tentam retornar aos fundamentos do judaísmo, estariam se colocando numa condição impossível, porque eles estariam esperando que Jesus voltasse para ser morto de novo. Isso não vai acontecer, então vocês não podem se colocar nessa condição. Isso não significa que um cristão salvo vai voltar para os rudimentos do Antigo Testamento e esperar que Jesus seja exposto novamente ao vitupério. Mas isso é um argumento a ser concebido pela mente de quem ouve para mostrar o absurdo de retornar aos rudimentos do Antigo Testamento. Pense, por exemplo, no que Jesus diz em Marcos 13, 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está deixando claro que não era possível enganar os eleitos. Mas ainda assim ele traz esse alerta de que eles não deveriam seguir falsos mestres e falsos profetas. Você tem uma advertência seguida da declaração de que aquilo não aconteceria. Isso significa que as advertências são mais conceituais, lidam com a imaginação e não com a possibilidade. Assim como as placas nas rodovias que nos alertam para perigos, as advertências não questionam nossas habilidades, mas as pressupõem. O autor aos Hebreus sabe que, falando dessa forma concebível, alguns poderiam achar que ele estava falando de algo possível. Ele diz, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Ele sabia que aqueles irmãos não iam voltar ao judaísmo para esperar Jesus, mas ele os está impedindo de fazer isso através de conceber uma imagem daquilo que é absurdo nas próprias cabeças. Alguns podem achar isso estranho porque se o crente não perde a salvação, por que o autor aos Hebreus estaria apresentando toda uma advertência sobre isso? Mas a Escritura nos deixa claro várias vezes que o modo pelo qual nós permanecemos na salvação é através das advertências que Deus nos dá. Por exemplo, se você der uma olhada na declaração de 1 João 5,18, a gente lê, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda
e o maligno não lhe toca. Essa é uma declaração estática e imutável. Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Contudo, no verso 21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui o cristão deve guardar a si mesmo, que é uma declaração bem dinâmica. No mesmo documento, no mesmo autor. A gente vê a mesma coisa em Judas. Em Judas 21, a gente lê: guardai-vos no amor de Deus. Mas ainda assim, Judas diz: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O mesmo autor, no mesmo texto que manda que nos guardemos, diz que Deus é que nos guarda. A gente só pode acreditar que o modo pelo qual nós perseveramos é porque Deus nos preserva através das exortações. É como diz o Berkouwer no Faith and Perseverance: a preservação de Deus e a nossa autopreservação não permanecem em mera coordenação, mas de uma maneira maravilhosa elas estão em correlação. Nossa autopreservação é inteiramente orientada à preservação de Deus de nós mesmos. A autopreservação não pode ser um fator independente de ser preservado. Ou seja, Hebreus 6 não é um texto que fala sobre perda da salvação, mas é um texto que nos convida a meditar e conceber uma hipótese absurda para evitar que caminhemos no caminho da condenação. Todo esse vídeo foi baseado no livro Caminhando na Perfeição, do pastor Rômulo Monteiro. Certamente é a principal obra a respeito de Hebreus 6 que a gente tem no Brasil hoje, e digo sem nenhuma gota de irresponsabilidade que é um trabalho de relevância mundial. Poucos trabalhos no planeta desenvolvem aquilo que o pastor Rômulo desenvolve aqui, em diálogo com os principais teóricos da linguística. Então vai no link da descrição e compra na pré-venda com um precinho especial o livro do pastor Rômulo Monteiro lá no site da editora Concílio, porque o preço de pré-venda é mais barato e você não vai querer ficar desatualizado nos debates a respeito de Hebreus 6. Tanto calvinistas quanto arminianos vão aprender muito através desse texto. Então não deixe de ir lá, e você sabe o que fazer quando você ouve o De Olho no Texto. Compartilha nas suas redes sociais, manda pros seus amigos, usa onde você achar que for melhor, e comenta aqui se você acha que algo tá errado, se algo poderia ser melhor explicado, se algo poderia ser dito diferente. Coloca aqui suas opiniões a respeito disso e dá dica de temas pros próximos programas, por que não? Não deixe de entrar em doisdeusesteologia.com.br/patrão e nos ajudar a financiar esse trabalho que só existe graças à sua boa vontade. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. Tchau, tchau.